antes de mais nada, vamos brincar com a palavra exponenciação. A gente pode brincar, porque é assim que eu dou essa aula para os meus alunos eventuais aí de aulas particulares, né? Então, exponenciação. Vou quebrar a palavra aqui, vou pôr a barrinha. É aquilo que está fora, aquele que está fora. Né? O ex-namorado, a ex-namorada é a pessoa que não é mais o seu namorado ou namorada, e ela está fora da sua vida amorosa, teoricamente, né? Se tudo correu como planejado, em algum momento ela não está mais na sua vida e se tornou um ex ou uma ex, né? Então, ex significa para fora. O ponem vem do verbo ponere, que é pôr, né? Que é um verbo que na nossa língua termina em R, né? Como todos, mas ele é precedido por uma letra O, né? Então, por isso que porque na verdade, né, ele vem disso aqui, ó, poner, que em latim é ponere. Então, por isso que tem por isso que o verbo pôr, né, tem esse jeito de escrever, porque poner se perdeu no tempo, porque português não é latim, é português. Mas esse ponem significa aí posto, né, que não é pôr, colocado, pôr, depositar, né? Eu pus essa caneta na folha, né, sobre a folha. Então, expor, inclusive, né, pôr para fora. E a ação, né? E a ciação. O si é um conectorzinho, então tanto faz. É para ficar mais bonita a palavra, né? Exponem si. Esse si, suponho eu, ser um conector. Se eu tiver errado, coloque aí nos comentários que eu faço uma retificação. E a ação é ação mesmo, né? É ação. Então, a exponenciação pode ser traduzida como a ação de pôr para fora. Expulsar, né? Então você está expulsando alguma coisa. Você está expulsando aí, né? No caso, o expoente. Então você está colocando para fora o expoente, né? Que é o que está colocado lá fora, enfim. Né? Mas vamos às regrinhas. Né? Lá no DK ele usa A, B, né? A, B, C, né? Vamos usar aqui N, que é de número. Porque é qualquer número ou letra. Então é um N mesmo. Então, vamos começar com a primeira regrinha, né? Ó. N vezes N vezes N. O que o Descartes sugere pra gente? Ó, você pode até escrever assim, como escrevia, né? Thomas Harriot, a gente viu lá. Ou você pode escrever assim, ou simplesmente assim, né? Agora, o que acontece daqui para cá? Lembra que eu coloquei o número 1zinho aqui, que está meio que escondido, né? Há quem diga que esse 1 está escondido, mas por incrível que pareça, eu que acabei de colocá-lo, né? Enfim. Supõe-se que tem esse 1 aqui, né? Porque como é que esse 2 virou esse 3 com o acréscimo dessa letra? Letra não soma com número. Número com número, beleza. E letra fica lá. Né? A mais B, A sobre B, aquela coisa toda. Então, o que a gente pode entender disso aqui? Ó, se eu tiver, que é a regrinha mesmo, se eu tiver um certo N elevado a um expoente X, multiplicado por sua vez por esse mesmo N, só que dessa vez elevado ao expoente Y, a gente simplesmente faz que N está elevado a X mais Y. Não é? Ué. Eu tenho o 2, o 2 é meu X, e o Y é meu 1. O 3 é o meu X mais Y. Bom. Então a primeira regrinha, que é até a mais imediata, é essa aqui da soma. Se eu tiver um número base que é igual, né? Eu tiver dois números base que são iguais, né? N vezes N, A vezes A, B vezes B, como o Descartes sugeriu. Se eu tiver esses números iguais, sendo que estão elevados a expoentes diferentes, eu posso substituí-los
por uma metáfora, somando-se o expoente, né? Mantendo-se a base, somando os expoentes. Eu posso fazer isso, certo? Muito interessante, né? Bom, aqui nesse livro, ele também coloca situações assim, né? Ou seja, de divisão. Por quê? Porque, querendo ou não, ele até põe aqui na última página da geometria, ele coloca, né? Ele chega, não é que ele coloca, ele chega num problema que é uma coisa assim, né? Ó. Como é que eu vou escrever esse trambolho? Bom, mas enfim, é uma grande... Eu vou até acho que eu vou escrever aí na legenda. É uma grande equação que diz assim, ó, CH é igual a GZ vezes Y mais FGL menos FGX, tudo isso dividido por ZZ. Então eu chego a esse tipo de coisa, que é variável em cima e variável embaixo, certo? É a mesma variável, o mesmo número base. Então, ó, pela primeira regra, o que a gente tem? Só que aí, né, mais uma vez, vou colocar aqui o número, né, que aquele cara colocou, lembra lá? Qual foi ele? Foi o Nicolas Chuquet. Ele colocou o 1, ele colocava o 6 elevado a 1. Ah, tremeu de novo, né? Foi o vento aqui, né? Ó, ele colocava o 1. Então a gente coloca também, para lembrar dele. Não é tão burro deixar o 1, né? Mas, pela primeira regrinha, a gente sabe que em cima é só somar todo mundo, né? Pô, eu vou escrever bonitinho, vai. E embaixo também, né? E aí isso aqui fica n ao cubo dividido por n ao quadrado. Agora, como que a gente sabe o resultado dessa conta? Como a gente não sabe a regra, a gente olha para a primeira conta, para a conta original. Não é isso? A gente volta para trás, né? Aquela coisa meio da psicanálise, né? Que o significante vai ganhar sentido conforme o significante que veio antes. Então essa conta vai ganhar uma regra conforme a conta que veio antes. E qual é a conta que veio antes? N vezes N vezes N dividido por N vezes N. Bom, N sobre N morreu, N sobre N morreu, sobrou um N. Então esse aqui, né, é o N sobre 1. Então o que aconteceu com 2 e com 3 para resultar em 1? Ué, eu tirei o 2 do 3. Ah, né, eu tirei o de baixo em relação ao de cima. Olha só que interessante, ó. Então, ó, eu tenho que, se eu tiver um n elevado a x dividido por um n elevado a y, eu posso tranquilamente fazer esse mesmo n elevado a x menos y. Aqui mora uma coisa interessante. Interessante e um tanto quanto perigosa, né? Eu não posso inverter os números, né? N vezes N vezes N sobre N vezes N, ou seja, N ao cubo sobre N ao quadrado, não é a mesma coisa do que N ao quadrado sobre N ao cubo. Mas vamos ver isso aqui na próxima folha. Você vai entender o que eu estou falando, né? Vamos para a próxima folha que você vai achar bem interessante, vai ver como que não é tão simples as coisas quando você coloca no papel. Quer ver? Agora vai ficar interessante, né? Porque o que a gente viu primeiro? Ó, a gente viu primeiro aquela coisa do n vezes n vezes n. E aí agora a gente quer uma multiplicação, né? Que eu vou lá somar, que o Descartes ensina, né? Ó, se você multiplicar ao quadrado pela variável, né? Ou pelo número mais uma vez, ele vira cubo, né? Então a gente fez a soma. E aí a gente fez a divisão, né? Só que na divisão, na nossa divisão, o número de baixo é menor. Agora vamos inverter para ver o que acontece, né? Ó, porque numa divisão, sendo ela, né, tendo ela dois lados, o de cima e o de baixo da barra, né, em relação à barra, você pode ter o número de cima maior e o número de cima menor, o número de cima igual ao de baixo e o número de baixo maior. Então vamos inverter agora para depois ir para a última. Então como é que a gente vai inverter? É fácil, né? Ó. Não era n vezes n em cima? Agora vamos por deixar o n vezes n em cima. Né? Como é que é?
Era o n vezes n em cima, agora a gente vai colocar ele embaixo. Né? N. E aí a gente sabe que, na verdade, é n ao quadrado sobre n ao cubo. A gente já fez a conta. E a gente aprendeu que a gente tem que tirar o expoente. Bom, na verdade, né, não é que a gente aprendeu. A gente não viu ainda. É que a gente aprendeu. Já estava aqui meio enviesado, né? Lá a gente viu de um jeito que o número maior era em cima, agora o número maior está embaixo. Né? E por que eu sei que é o número maior? Porque é tudo mesmo, é que é 2 vezes 2, é óbvio, vamos chamar o N2, né? Então 2 vezes 2 é 4, aqui fica 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então o número maior está embaixo porque o número base é igual, é N nós estamos falando. Então, vamos ver o que acontece. Porque veja, ó, eu não posso inverter, né? E como é que eu descubro com certeza? Eu olho essa conta. Que conta que dá? Então isso aqui é igual a 1, né? Porque tem um 1 multiplicando aqui, né? Não tem? Tem 1 multiplicando tudo, né? Até me lembrou de um aluno uma vez que ele fez exatamente isso, né? Quer dizer, então que o 1 estava aqui o tempo todo? É. Há quem diga que sim. Eu não acredito. Aqui, né? Tem um aqui escondido. Não sou desses, porque eu acabei de colocar. Né? Enfim. Mas temos um em cima. E embaixo? N. E não vai confundir. Esse 1 aqui foi uma brincadeira em relação a 1, não é em relação ao N, tá? O N aqui tem 1 mesmo aqui. Mas, vamos aplicar a primeira regra. Né? A primeira não, desculpa, a segunda. Essa conta deu 1 sobre N. E esse N já é elevado a 1. Só que ele está embaixo. Não é isso? Vamos aplicar outra regra que a gente tem, que é a da subtração. Então, é o de cima menos o de baixo. Aí dá certo. Só que como assim dá certo? Né? Menos 1. Expoente negativo. O meu N está devendo expoente. Está devendo 1. Porque 1 está embaixo. Então, né, a partir dessa regra, podemos trabalhar com a próxima regra, né, que é, se tiver um N elevado a um expoente negativo, menos x, significa que a gente pode metaforizar isso com o 1 sobre esse N elevado a x. No caso positivo. Interessante isso, hein? Interessante. Então, o expoente negativo significa que aconteceu uma divisão cujo número de baixo era maior, não é? E aí apareceu um menos ali. Apareceu um menos porque esse expoente está embaixo. Entendeu? Entendeu a ideia? Não é difícil. Agora, acho que ficou mais fácil. Não é tão simples, mas acho que ficou mais fácil. Bom, e agora vamos para o último passo, né? Pelo menos para essa introdução, né? Porque isso aqui é a manjedoura da exponenciação. A gente pode fazer depois uma aula mais completa, né? E mais complexa, visitando todas as formas que são aí, talvez até... Bom, infinitas não são, mas são... Primeiro tem mais 4 regras, né? Mas nós partimos, né, de uma multiplicação, que foi, né, o ao quadrado ou então o cubo. Fizemos uma divisão que tinha mais n em cima do que embaixo. Aí chegamos lá na regra, nessa regra aqui, né? Lembra que isso aqui é x menos y, né? E agora a gente percebeu que o y é maior do que o x, e aí deu um expoente negativo. Então, n, né, elevado a um expoente negativo significa que é a mesma coisa, né, que 1 sobre esse mesmo n elevado a esse mesmo expoente, só que agora positivo. Certo? Agora vamos trabalhar com o que, né? N vezes n vezes n. N vezes n vezes n. N ao cubo, n ao cubo. Aplico a regra, n elevado a 3 menos 3. Bom, n elevado a 0, né?
Não é isso? Eu não preciso me preocupar muito, eu estou seguindo a regra. Veja que o Descartes não estava preocupado com isso, mas as regras, né, a notação que ele criou deu causa para essas regras. Né? Meu professor vai dizer assim, olha, eu não estou mandando um comando. Eu não escolho isso aqui. Eu não escolho isso aqui. Isso aqui acontece. A folha passada também. Né? A folha passada também. Eu escolhi no máximo colocar o 2 aqui em cima, o 3 aqui em cima. O Descartes não parte de regrinhas, ele parte da lógica. Tá 3 vezes aqui, boto 3, N3, acabou. Né? Tem 2 vezes N2, acabou. Eu nem sabia direito o que estava fazendo, se você parar para pensar. Não sabia. O cara que faz isso aí não sabia o que estava fazendo. Você vai ler o livro dele, não tem nada disso aqui lá. Tá tratando de, lembre-se, ele está tratando de geometria. Então é muito curioso chegar nessa conclusão, né? Descartes não sabia o que estava fazendo. E olha, não sabia mesmo, porque ele não tinha ideia do que estava fazendo. Mas tudo bem, né? Mas chegamos aqui no elevado a zero. Né? No n elevado a zero. Bom, volto, né, para a conta anterior, não é isso? O significante, a conta vai ganhar sentido a partir do que eu já escrevi, né? A partir do que veio antes. E qual é essa conta, né? Morreu com n, morreu. 1, né? Não vai por 0, hein? 1. Então, ó, a gente aprende que se eu tiver um n qualquer elevado a 0, é igual a 1. Porque essa conta aqui, né? Dá 1. Aí a coisa fica esquisita se você pôr esse n como sendo 0, né? Será que esse n sendo 0, isso dá 1? Se você pegar a sua calculadora do Google, você vai ver que sim. Que 0 elevado a 0 é 1. 0 não é número? Então, 0 elevado a ele mesmo dá 1. Mas o que importa é que esse n elevado a 0, ele surgiu porque existiu um número em cima, dividido, né, pela uma cópia sua, né, pelo seu mesmo, pelo seu duplo. Então é 3 sobre 3, 4 sobre 4, né, n sobre n. Né? Então, n elevado a 0 dá 1, qualquer que seja esse n. Muito interessante.